Aleluia. Graça e paz transformadas. Louvado seja Deus. Mesmo que eu não veja, Deus está trabalhando sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Queridas, cada uma de vocês está aí com um crachá. E esse crachá, ele traz uma descrição, uma característica ou uma qualidade sua. E o mais interessante é que teve uma das nossas amadas que ela disse: será que eu sou forte? Será que eu sou mesmo essa mulher confiante? Será que eu sou essa mulher corajosa? Será? Muitas das vezes, amadas, nós temos vozes internas que colocam dúvidas na nossa cabeça. Muitas das vezes a gente não consegue identificar as nossas qualidades, nossas características. E quando a gente pergunta assim, fala de alguém, você fala muito bem. Mas quando pergunta, e suas qualidades? Aí a gente fica ali um tempo processando para poder encontrar. E às vezes, muitas até têm dúvida. E talvez, eu quero que nessa noite, talvez você esteja como uma das nossas amadas. Será que eu sou dedicada? Será que eu sou humilde mesmo? Será que eu sou amiga? Será que eu tenho sido amiga? Eu quero que você olhe para a sua característica. Eu quero que você se veja. Eu quero que você pense em qual área da sua vida você tem desenvolvido. E eu quero te dizer nesta noite que mesmo que às vezes o inimigo tenta dizer outras vozes ou vozes internas venha dizer ao contrário, tenha convicção. Acredite naquilo que você é, porque as vozes, os pensamentos negativos, eles não podem definir quem você é. Eles só são pensamentos. E eu quero convidar você para se colocar de pé. Eu sei que você já estava de pé. E eu quero que você procure aqui nesse núcleo de irmãs, nesse ajuntamento de irmãs, uma irmã que tem a sua característica. Eu quero que você se aproxime dela. Eu quero que você declare para ela algo, porque nós vamos dar aquilo que a gente tem. O primeiro momento você olhou e você se viu, eu sou corajosa, eu sou forte. Então procure entre vocês. Você precisa achar a outra mulher que é forte, que é corajosa, a outra mulher que é... Vá até ela, diga algo para ela, a mulher que é dedicada, a mulher que é amiga. Aonde estão as amigas? As amigas estão ali. Aonde estão as mulheres amável, humilde? A humilde, tem mais humilde, tem humilde aí, tem humilde lá atrás. Você se identificou, você conseguiu dizer para essa sua companheira? Gente, percebeu? A sábia se achou com sábia. Amém? Amém? Amém, meninas? Maravilha, maravilha. Você percebeu? Primeiro, você não está sozinha. Tem gente que sorri também. Você não está sozinha. Tem gente de oração também que vai orar junto com você. Tem gente amável que vai somar com você. Tem gente ali, solidária, que junto pode ajudar muito mais pessoas. Então percebeu que nós
unidas nós somos mais fortes. Amém? Obrigado e as palmas louvem ao Senhor. E eu, assim, me surpreendi que a minha característica tinha mais 4 ali transformada comigo, que a gente saiu como nós éramos humildes, né? A nossa característica. Eu nem vou entrar nesse detalhe da humildade, que ela é uma característica maravilhosa que faz parte do contexto cristão. E agora que nós vamos meditar na palavra do Senhor, eu convido vocês a fecharem os seus olhos. Vamos orar, transformadas, pedindo para que o Espírito Santo fale conosco, que Ele acha guarida no nosso coração, que eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Senhor, estamos muito gratos porque já adoramos o Teu nome, já buscamos a Tua presença. Ó Deus, podemos compartilhar aqui, Senhor, de características que o Senhor tem nos dado com outras transformadas. Ó Pai, que cada dia mais, ó Senhor, o Senhor venha nos abençoar. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha falar conosco de uma maneira profunda e especial, como o Senhor já tem ministrado ao meu coração essa mensagem. Fala com cada uma, Senhor, que toda distração venha a ser repreendida e que o nosso coração esteja voltado a aprender e a crescer nesse momento na Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Transformadas, eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 3, versículo 18, que é o nosso tema dessa noite. Eu estou usando a mesma versão que o bispo usa. E quando vocês sabem que a gente tem uma equipe aqui das transformadas, né? Da staff, que é uma equipe que me ajuda a organizar todos os cultos. Tem equipe da intercessão, equipe de evangelismo, a equipe da decoração, a equipe que cuida da comunhão. E o nosso ministério tem bastante mulheres que estão trabalhando, que soma conosco. E quando a gente fez a nossa reunião de alinhamento no começo do ano, né, desse mês de janeiro, no começo, e eu fiz com a pastora Célia também, nós fizemos o cronograma do ano todo, e a gente definiu as preletoras para o ano todo. E no meu coração, eu falei com a pastora Célia, que a gente, todos os cultos ia ter uma preletora de fora, e nos encontros, nós da casa, nos que vamos ministrar. Uma bênção maravilhosa. E eu peguei, a gente fez a seleção das preletoras, e eu convidei a preletora. Meninas, mas pensam, nenhuma deu certo. Eu convidei 6 preletoras para estar aqui. Nunca aconteceu de elas falarem não. Sempre na primeira todo mundo aceita o convite, mas todas sempre tinham um compromisso, tinha algo que não poderia estar presente nessa noite. E quando eu fui convidar a última, eu fiz a seguinte oração: Deus, porque quando eu fui pedir autorização para o bispo para convidar a última preletora, eu falei: bispo, o senhor me autoriza a convidar tal pessoa para vir? Aí ele falou: mas por que você não ministra a palavra? Eu falei: não, é porque eu quero trazer preletora de fora. Daí ele falou: você quer trazer? Eu autorizo você convidar a pastora que era para vir. Ele falou: mas acho que você que tinha que pregar. Eu falei: tá bom, convidei a pastora falou não. Mas a gente é teimoso, sabe? É uma característica minha, eu sou muito teimosa, meninas. E às vezes é bom ser teimoso, mas depende da situação, nem tanto, né, Cida? E aí eu peguei e falei: Deus, eu vou convidar mais essa. Se essa falar que não, eu sei que é o Senhor que quer que eu ministre a palavra. Daí a teimosa aqui, né, não ouvindo nem a voz do bispo dela, entendeu? Aí eu fui lá: fulana, você aceita ministrar? Nossa, eu queria tanto ir, mas justo esse dia, todo mundo, gente, justo esse dia eu não posso, justo esse dia. Eu falei: não, Senhor, eu sei que é comigo mesmo que o Senhor quer falar, quer que eu ministre, e eu estou aqui, meninas, e eis-me aqui, Senhor, usa-me para que a palavra de Deus seja ministrada aos vossos corações. E quando eu fui me dedicar a estudar esse texto e contexto desse versículo, o Espírito Santo falou muito ao meu coração. E a palavra do Senhor, ela é uma espada de 2 gumes, ela corta. A Bíblia fala até a divisão da alma e da medula. E antes dele falar com vocês nessa noite, o Espírito Santo falou muito comigo. Nós cantamos aqui: eu quero ser uma mulher transformada. E quantas não querem ser? Eu preciso de transformação. E quando eu fui deitando, falei: Jesus, quando eu fui lendo, como que eu preciso ser transformada?
Porque a salvação, quando nós recebemos ao Senhor como Salvador, ela é momentânea. Mas a transformação começa a partir do momento que nós recebemos a salvação. E nós vamos aprender nessa noite essa importância da transformação na nossa vida. E esse versículo que nós vamos ler, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim: mas todos nós, Paulo não fala, mas alguns, ele fala todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus. Vocês sabem, a gente acabou de estudar os livros de Coríntios, às quarta-feiras, há muito pouco tempo. Tanto que nós estamos em Gálatas agora, e o bispo passou por aqui. Mas quando ele passou, ele não entrou bem lá nas raízes do versículo, né, que a gente estava estudando. E quando eu fui estudar o porquê que Paulo escreveu isso aqui, se você ler o capítulo 3 inteirinho, ele vai começar falando que ele não precisava de carta de recomendação, que nós somos a carta que Deus escreveu, e ele começa a expor toda uma ideia, que tudo isso, que não era uma carta escrita com tinta, mas era o Espírito Santo que tinha cravado no coração, né? E ele começa a escrever coisas lindas e maravilhosas. E ele fala, não porque nós somos capazes de alguma coisa, mas essa capacidade vem de Deus, de nós sermos essa carta que o mundo possa ler. Né? E ele começa a escrever tantas coisas maravilhosas. E ele começa, porque tudo isso é possível, porque um dia a glória do Senhor foi manifestada entre os homens. E ele traz uma ilustração de como a glória era manifestada no passado. E ele vai usar lá o livro de Êxodo, número 34. Quando Moisés subiu no monte, que ele recebeu as tábuas da lei. E aí, quando ele recebeu os mandamentos, que ele subiu no Sinai, que a Bíblia descreve algo maravilhoso e incrível que aconteceu, a manifestação do poder de Deus. E a Bíblia fala que quando ele desce do monte, lá em Êxodo, no capítulo 34, vamos lá ver se é isso mesmo, Vice, abre ali para mim, por favor. Êxodo 34, é isso mesmo. Ele vai, aí começa a contar a história. Aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falava com ele, que Deus tinha dado. Ele foi tão cheio da presença de Deus, da glória, recebendo os mandamentos, que a hora que ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. Mas ele nem percebia aquele rosto. E a Bíblia fala que ele chama toda a liderança da congregação, todo Arão e todos aqueles que eram os sacerdotes, os príncipes, o versículo 31 vai dizer. E aí ele declara tudo o que aconteceu. Daí depois do versículo 32 fala que ele reuniu toda a congregação, todo o povo. Depois ele fala com a liderança, ele reuniu o povo e o povo ficou assustado, com medo de ver aquele reflexo e aquela glória, mas ele mesmo assim continuou. Assim, porém, entrando Moisés perante o Senhor, saindo, falava com os filhos de Israel e ordenava: assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto, e resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu, depois, de falar com ele, ao entrar e falar com ele. Então ele falava com o povo, ele não estava com o rosto coberto, mas na hora que ele saía da presença do povo, ele cobria o rosto com o véu, para tampar aquela glória. E aí Paulo vai usar lá agora em Coríntios, essa mesma expressão. Por que Moisés cobriu o rosto? Se quando ele estava na frente dos liderados dele, do povo, da congregação, o rosto dele estava descoberto. Mas aí Paulo, lá no versículo 13, ele vai dizer assim: e nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório.
porque a glória de Deus, o brilho, ela ia perdendo. E ele não queria mostrar que muitas vezes, nós mulheres, usamos uma máscara. Usamos um véu. E ninguém nem sabe o que está acontecendo por baixo do meu rosto. Alguém está sabendo? O que eu estou fazendo agora? Estou rindo? Estou fazendo careta? O que está acontecendo com o meu rosto? Alguém pode dizer o que eu estou fazendo agora? Que expressão é a minha? Por quê? Porque eu estou coberta. Mas aí no versículo 17, que antecede o nosso tema, Paulo fala, vamos pelo 16, mas quando se converte, esse véu é tirado. E ele ainda diz, ora, o Senhor é Espírito, e aonde há Espírito há liberdade. Porquanto nós se rendemos, recebemos a Jesus como nosso Salvador, o véu é tirado. E quem vem fazer morada dentro de nós? E se o Espírito Santo habita dentro de nós, o que há dentro de nós? Liberdade para Ele operar. E agora eu pergunto, transformada, você já recebeu o Senhor como Salvador? Você já tirou o véu? O Espírito Santo tem liberdade no seu coração? Porque muitas vezes, então, nós estamos com o véu coberto atrás de tantas coisas, atrás de uma aparência de mostrar que nós somos fortes, atrás do véu da comparação, nós escondemos atrás das nossas mágoas, atrás de tantas coisas, para não mostrar a realidade do que nós temos por trás. Porque é tão bonito chegar aqui na igreja e todo mundo vê o brilho igual a congregação via de Moisés, mas ninguém via quando a glória de Deus saía do rosto dele. E eu te pergunto, nessa vida sua trajetória de conversão, será que todos os dias nós também não colocamos um véu como Moisés, uma capa, para fingir perante todo mundo uma falsa espiritualidade, uma religiosidade, que todo mundo acha que nós somos algo que nós não realmente somos, que nós estamos escondidos, que nós somos frágeis, que nós somos dependentes e carentes, mas hoje o Espírito Santo nos convida, tira o véu do seu rosto, mostra quem você é, porque o Espírito Santo, ele tem liberdade na sua vida, e se é que o Espírito Santo habita entre nós, Paulo fala esse questionamento na carta dele. Então hoje à noite, transformada, se você quer ser transformada, tire o véu. Porque quando nós recebemos o Senhor como Salvador, como Paulo declara, se vocês converterem, se você é convertido, o véu tem que ser tirado. O véu tem que ser arrancado fora. Que palavra forte. Aí você fala, Ediliane, e você? Ah, gente, quantas vezes a gente não se esconde? Eu não estou falando de vocês, estou falando de mim também. Se esconde para nos mostrar as nossas fraquezas, que nós também entristecemos, que nós também choramos, que nós também temos dores nas nossas almas, que pessoas nos magoam, sim ou não? E a gente se esconde, como Moisés. Tá tudo bem, tá tudo brilhando, né, igreja? Tá todo mundo vendo, mas não. Nós temos que tirar a hipocrisia, essa é a verdade. Porque o Espírito Santo, ele continua falando, mas todos nós com o rosto descoberto, tem que acontecer um processo na nossa vida. E qual que é o processo que Paulo continua falando? É que nós temos que refletir algo. E ele continua falando como um espelho. Quando eu olho para o espelho, o que eu vou ver? Uma imagem. Agora, uma imagem que está sendo projetada, porque o espelho, ele mostra o que? O reflexo de algo. Mas antes de eu falar do espelho, eu quero falar para vocês que eu esqueci de falar aqui, mas eu li minha anotação aqui e falei que eu esqueci de falar. Porque quando nós tiramos o véu, irmãs, significa, o véu do templo não foi rasgado? Isso tem um significado. Nós temos acesso. Nada nos impede, lá naquela época era o sacerdote. Não, hoje aqui você teve a oportunidade de oferecer o seu sacrifício, sim ou não? Você serviu, você ofereceu a sua adoração, você ofereceu o seu louvor, você entrou diante de Deus, falou, Deus perdoa os meus pecados, as minhas, tudo errado aqui.
E aí você tem esse acesso, não há barreira. E aí, quando nós tiramos o véu, nós podemos ver a glória do Senhor. Ver com que Ele é. Sabe por quê? Porque com a entrada do pecado no mundo, a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí eu perguntar para vocês, alguém poderia me definir o que é essa imagem e semelhança? Podem falar, vamos ver, qual a opinião de vocês? Alguém pode me dizer? Muito bem, Soninha, caráter, amor, alguém mais quer dizer? O que é essa imagem e semelhança? O que mais? Alguém pode dizer? Ser humilde, as características. Santidade. Muito bem. Quando a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é porque Deus nos deu capacidade de raciocinar, sim ou não? De pensar, de criar, sim ou não? Deus nos deu uma consciência moral, aquilo que é certo e o que é errado. Deus nos deu uma capacidade de amar, de relacionar. Tudo que Deus é, vocês estão vendo? Deus é tudo isso. Ele deu capacidade de domínio. Não foi que ele fez Adão, vai e domina? Não foi isso? Domínio e responsabilidade. Sim ou não? Sobre toda a criação. E outra, Deus nos deu a capacidade da espiritualidade, de nos conectar com Deus. Isso é, você era a imagem e semelhança. Mas o pecado, o que ele fez? Não é que ele tirou essa imagem, ela corrompeu a imagem que Deus foi feito. Porque o pecado foi entrando e foi corrompendo. Aonde nós tínhamos a capacidade de raciocinar e criar, isso foi tudo usado para o mal. Sim ou não? Porque o erro entrou. Saber o que é certo e o que é errado, a gente sabe, muitas vezes a gente prefere fazer o errado. Sim ou não? A gente foi fazendo escolhas erradas. E o amar, a gente não ama como deve, não se relaciona como Deus, a gente foi perdendo, o pecado foi tirando isso. Então, com a vinda de Jesus, com o sacrifício dele, quando o véu foi tirado, quando nós temos essa oportunidade de entrar na presença de Deus, ele nos deu a oportunidade dessa identidade ser restaurada através do sacrifício de Jesus. Isso foi possível, porque você pode ver em tudo aquilo que Jesus ensinou, o apóstolo Paulo ensinou, Pedro, todos os escritos do Novo Testamento, eles nos trazem os ensinos para nos reconectar, a nos resgatar toda essa identidade perdida. Todos os ensinos. É para trazer uma transformação, para trazer uma luz dessa mudança. Então, quando nós tiramos o véu, quando nós tiramos aquilo que nos impede, nós mostramos a nossa fragilidade humana, quem nós somos e que nós precisamos de algo, de uma transformação. E aí a Paulo vai continuar no versículo como eu li, que nós refletimos como um espelho. E quando fala do espelho, Paulo está falando da ideia, porque na época, irmãs, não era um espelho como esse. O espelho daquela época era um metal polido, que eles poliam muito bem, até eles conseguirem ter uma leve definição, não como hoje nós temos. Mas eles conseguiam. Não sei se vocês, hoje, né, nem tantos, mas antigamente, a minha mãe, a minha avó, vocês lembram das mulheres que areavam as panelas? Gente, que vocês falam, você dava para se enxergar. Não é, Vera? Né, a Cida? Nossa, eu lembro o meu sogro, gente, ele pegava, areava tantas panelas, que parecia um espelho realmente. Meu sogro amava arear as panelas. E aí, aí Paulo começa a dizer, mas só que tem uma coisa. O metal, o espelho, ele tem luz própria? Ele só reflete aquilo que ele está projetando, que ele está vendo. E aí Paulo fala que quando nós tiramos esse véu, que o nosso rosto é descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. E aí, se a gente está vendo, enxergando, refletindo aquilo que nós estamos olhando, eu pergunto para vocês, qual é a referência que vocês têm, que é o espelho que está projetando a vida de vocês, a glória de Deus? Porque hoje nós vivemos num mundo corrompido, que jaz no maligno, onde tudo que é de Deus, o que é que Deus deixou para nós como mapa, direcionamento de vida cristã, de santidade, de vida com Deus, de transformação, o mundo abomina, não tem nada a ver com o que está na Bíblia, são poucas coisas, sim ou não?
Está tudo o contrário. E aí se a gente começa a nos refletir essa imagem, sabe, ficar muito olhando para esse espelho daquilo que não é de Deus, a gente vai acabar refletindo isso na nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos identificar, refletir como um espelho. Refletir o quê? A glória do Senhor. Aí agora você pergunta para mim, Dilian, o que é a glória do Senhor, para mim poder entender? Se eu tenho que refletir a glória dele, de Deus na minha vida, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o caráter de Deus se manifestando em nós. Por isso que eu falei da identidade perdida, de tudo aquilo que Deus nos deu, e com o pecado nós perdemos. E Deus está falando, tira o véu, receba eu como seu Salvador, Jesus como Salvador, e o Espírito Santo vai ter liberdade para que vocês possam olhar como no espelho a glória e ela refletir em vocês. Então tudo aquilo que Deus é, tem que refletir. E o que Deus é? Deus é amor, Deus é santidade, Deus é misericórdia, Deus é verdade, Deus é justiça, Deus é graça. Então nós temos que olhar para esse espelho que é a glória e refletir isso na nossa vida. Por quê? Porque o véu foi tirado. Porque hoje eu olho como referência, um espelho para a minha vida. O que é a referência? É o mundo? É os padrões mundanos? Não. O que é a referência para mim? É a palavra de Deus. Ela é referência, e se eu reflito isso, a glória do Senhor, o que vai acontecer na nossa vida? Paulo continua falando. Somos transformados. Como um espelho, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados. E aí eu pergunto para você, o que é transformação? Se você for procurar no dicionário da língua, uma definição da palavra, ele vai falar que é mudar de forma, é uma metamorfose, é converter, é trocar a forma diferente do que era. Então, se o véu foi tirado, se eu reflito a glória de Deus, quem Ele é, eu tenho que ser transformado. Agora, como que se eu falo que o véu é transformado, que o Espírito Santo habita em mim, eu fui tirado o véu, que eu estou refletindo Deus, só que não há transformação, então eu não estou vendo, refletindo Deus. Se eu continuo sendo a mesma mulher que eu era antes, com os mesmos linguajares, com o mesmo comportamento, com a mesma roupas que eu usava, houve transformação? Houve uma mudança? Não houve transformação. Porque eu não estou refletindo quem? A glória de Deus, quem Deus é. Então, por isso que a importância de nós nos sermos transformados. Porque nós precisamos dessa transformação. E essa transformação, gente, ela é tão perceptível. Ela é tão perceptível, não tem como esconder. Quando a pessoa ela é convertida realmente, não convencida, porque tem muitas pessoas convencidas, porque ela vem à casa do Senhor, não porque ela quer ter uma transformação, ela quer mudar de vida e se tornar semelhante a Deus, porque ela se reconhece que ela é pecadora e que ela precisa de um Salvador, e que ela precisa mudar essa identidade, esses hábitos, para se tornar, para a glória de Deus resplandecer nela. O que acontece? Ela só quer aquilo que Deus pode fazer por ela. Sim ou não? Você já viu muitas pessoas que só vêm a Deus, porque eu quero a cura, porque eu quero a bênção dos meus filhos, porque eu quero isso, porque eu quero... Mas ela não quer ser transformada, ela não quer ter mudança de vida. Não quer ter mudança de comportamento. Aí, quando as coisas acontecem na vida, vocês vão ver pelos comportamentos, porque é visível se ela é transformada ou não. Sim ou não? Por exemplo, a Cirlei chega em mim e me faz um desaforo, Cirlei. Entendeu? Fala algo que eu não gostaria de ouvir. Porque na vida a gente ouve tudo que a gente gosta. Aí se a minha vida é um espelho que reflete a glória de Deus, para que a Cirlei tenha esse posicionamento comigo, a minha resposta, aquilo que a Cirlei está falando comigo, vai me mostrar se eu sou realmente transformado ou não. E é como a gente cantou, transforma-me de dentro para fora.
Então, porque a minha reação vai mostrar como que está sendo a minha transformação. E a Bíblia fala muito que pelos frutos se conhece a árvore, gente. Não é possível que uma pessoa que passou pela transformação e o fruto dela não é digno daquilo que ela fala como transformação, como filho de Deus. Se eu sou filha de Deus, os meus pecados foram perdoados, eu recebi a salvação e estou no processo de transformação, que é uma vida de santificação, o meu comportamento tem que ter mudança. E nós não podemos ser como o apóstolo Paulo fala daqueles que retrocedem, que voltam para trás. Que por muitas vezes a nossa vida, na nossa caminhada cristã, a gente começa muito bem. A gente recebe o Senhor, e a gente tem uma alegria em servir ao Senhor. Nossa, tudo aquilo que vem nos contrariar, a gente fala, não, agora eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu tenho uma postura nova e diferente, mas os anos vão passando. E aí a gente não pode entrar no conformismo. A gente não pode, por isso que Paulo também fala, nós temos que ter uma mente transformada. Eu nem vou entrar na mente, que é o tema do nosso próximo culto, que vai ser a mente transformada. Nós temos que trabalhar a nossa mente, transformação na nossa mente, porque senão a gente vai voltar aos velhos hábitos. Nós vamos perder a glória, como Moisés perdia. Porque, gente, transformação, né? Eu sou transformado hoje, transformado para sempre, não. E Paulo continua dizendo, olha aqui que ele continua, espera, a glória do Senhor, estamos transformados de glória, é um processo. E nós não podemos, como os filhos de Deus, fracassar nesse processo, porque você tem a ajuda do Espírito Santo na sua vida. E quantas vezes a gente fala, o Espírito Santo não vai, faz isso, não entra por esse caminho. Mas a gente, às vezes, muitas vezes, como os filhos rebeldes, desobedientes, a gente toma as decisões erradas, porque Deus nos deu capacidade do quê? De escolha. Muito bem, quem falou de decisão? Muito bem, Alessandra. Deus não vai interferir na sua escolha. Porque tem muita gente que fala assim, eu faço isso, Deus me ajuda. Deus já deu o Espírito Santo para te ajudar. Posicionamento somos nós. Porque nesse processo de transformação, ela é progressiva. E lá em Provérbios, no capítulo 4, 18, fala isso. Que a vereda do justo é como a aurora. Que ela vai o quê? Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia fala também que nós estamos crescendo na estatura de varão. Não é porque eu tive encontro com o Senhor hoje que eu já sou a santa, bela, perfeita. Não, eu estou caminhando nesse processo de transformação, de mudança de vida, cada dia melhor. Se ontem eu dava uma resposta ruim para Cirlei e falava, nossa, eu errei, Jesus, eu preciso melhorar nesse negócio aí. Como filha de Deus, como que é meu posicionamento? Como que eu vou me portar? A glória do Senhor tem que refletir na minha vida. E quando eu reflito Deus, as pessoas têm que ver essa imagem em mim. A glória de Deus, porque o nosso véu já foi arrancado. Nós somos nova criatura. Deus falou, vocês foram feitos pessoas novas, então nosso comportamento tem que ser mudado. E aí, nesse processo de transformação, você pode ter 3 posições. Como eu disse, a Alessandra falou, é uma escolha. Você pode ser aquela mulher, aquela pessoa que fala, eu sou proativa. Ou você pode ser reativa. Ou você pode ser inativa. A escolha é sua. Só que um dia a prestação de conta vai chegar. Mas hoje eu te quero te orientar. Que a palavra de Deus venha crescer, trazer fé no seu coração. Que você fala, não, Dilian, você é proativa. Mas você fala, Dilian, que palavra difícil é essa? Me explica o que é proativa. É a pessoa que age antes de ser forçada pela circunstância. Eu não preciso ser provada para mostrar o meu valor, a minha identidade, quem eu sou. As pessoas já vão ver em mim as características que a Célia falou, cada uma aqui. Eu sou forte, eu sou humilde, eu sou corajosa, eu sou de oração. Tinha isso aí, não tinha? De amiga. Gente, são características que Deus você já tem. Eu não preciso que a circunstância me mostre. Você já viu aquela pessoa que você fala assim, nossa, se fosse hoje para você procurar alguém de oração, quem que você procuraria? Você já sabe que a pessoa tem aquela identidade. É uma pessoa que é proativa, que ela não espera problemas para buscar solução. Ela já está fazendo antes, eu vou orar hoje. Eu vou buscar ao Senhor hoje, eu vou jejuar hoje, eu não vou esperar ser que nem um reativo a situação acontecer para mim poder fazer alguma coisa. Para mim poder me posicionar. Então o proativo, ele faz o quê?
ele busca Deus antes das crises, ele cultiva uma disciplina espiritual, ele já ora, ele já jejua, ele já lê a Bíblia, porque ele já foi transformado. E ele só está ali no posicionamento como filho de Deus. E ele começa a falar, nossa, a Dilene está falando hoje sobre isso, sobre transformação, o que eu posso fazer sobre isso? Porque eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso ter maturidade espiritual. Senão você vai ficar como Paulo diz, sempre como menino, sempre no leite. Porque você não é proativo, não cresce, não projeta a glória de Deus na sua vida. E a Bíblia fala, ó, vocês não são mais meninos, vocês não precisam mais de leite, vamos comer comida, substância. Porque até quando a gente vai ficar nessa vida espiritual? Se eu precisar um dia, eu vou ser reativo. Eu vou esperar a circunstância, eu vou esperar a enfermidade, eu vou esperar o desemprego, eu vou esperar meus filhos estar perdidos, eu vou esperar. Não é essa mentalidade. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor enquanto está perto. Se você quer ser uma mulher transformada que vai transformar outras pessoas, seja reativa, seja proativa e não reativa. Não espere a circunstância acontecer para você tomar, porque você só responde aquilo que acontece. Você é filho de Deus. Deus te deu por herança a filiação. Tome posse desse lugar. Ou você já está na situação que é inativa, não reage mais nada. Pode estar morrendo, pode estar mal, para mim tanto faz, tanto fez, e Deus não quer te ver assim nessa noite. Ele quer transformar a sua vida de glória em glória. Ele quer que você reflete a imagem dele, a identidade dele, quem ele é. Por isso que eu falei, todos nós precisamos de transformação todos os dias na nossa vida. Eu quero ser uma mulher transformada. Eu quero ser uma mulher transformada, cheia do poder de Deus. Você não pode ter uma mentalidade, deixa como está, inativa, porque o resultado disso é estagnação, é oportunidades perdidas, privilégio de estar na presença de Deus, buscando ao Senhor, desfrutando da glória dEle, da presença dEle, do manifestar dEle, porque Ele tem propósitos lindos, projetos lindos, e na atividade sua nada vai acontecer, porque você está paralisado, esperando que Deus fizer, tá bom, não. Deus conta com você, Ele fez você com propósito, Ele criou você com características marcantes para que você possa desenvolver aquilo que Ele colocou em você, filho de Deus, filha de Deus. E como filhos de Deus, nós temos um compromisso, uma missão que Ele deixou para nós, de impactarmos as outras vidas igual Moisés. Quando todo mundo olhava para ele, ele refletia a glória. E Deus quer que você seja essa mulher transformada, que tirou o véu, que todo mundo vê quem você é, independente das suas falhas, das suas diferenças, das suas dificuldades. Você mostra que Deus habita na sua vida. Mesmo nos momentos difíceis, você reflete a glória de Deus, você reflete a presença de Deus. E isso mostra que você foi transformada pelo poder libertador de Jesus. Você não é preso a máscaras, circunstâncias, mas você foi alcançada pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus na sua vida. E que você venha entender e compreender a importância. Porque quando nós falhamos em ser proativos, em não buscar a Deus independente, não porque algumas circunstâncias e nem inativo, nos processos de transformação, nós começamos a ser reativo. Quando você deixa de ser filho, de estar na posição como filho de Deus. Porque, gente, aqui que é mãe, pai, a gente não quer ter contato com os nossos filhos. Né? A gente, assim, é lógico que a gente tem amor, mas se o filho for atrás da gente só quando a gente precisa, fala, poxa, só quando precisa? Só quando precisa? Só está atrás da minha utilidade. E muitas vezes, quando a gente é reativa, a gente é assim. A gente só vai atrás de Deus por causa da utilidade dEle, porque da bênção dEle, da cura dEle, do poder dEle, da porta aberta de Deus. Não, Deus fala, não, vamos ser proativo. Busque ao Senhor, não precisa chegar à dificuldade. Que você seja uma mulher, porque quando nós falhamos em ser proativo, nós vamos tornar reativo. Só vamos buscar ao Senhor quando precisamos. E tem muitas pessoas que ela já começa a se tornar em alguém inativo.
e não busca o Senhor em circunstâncias nenhuma. Mesmo quando o desespero parte, ela paralisa. Não. Hoje o Espírito Santo te convida, o caminho da transformação pode ser percorrido. E ele é muito importante na sua vida e crucial. E Deus te chama porque esse caminho é possível. E ele encontra você através da obediência. E a palavra de Deus fala lá em Paulo, de fé em fé, de força em força. Ele te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E esse Espírito Santo é aquele que convence. Ele está falando nessa noite: oh, filho, eu quero transformar você. Sai dessa inatividade espiritual. Reaja. Reaja, seja proativo no caminho da transformação. Porque Deus tem algo maravilhoso para nós, que é o céu. E lá só vai entrar aqueles que refletem a glória de Deus. Sem ser transformado, não vai. Por isso que Paulo fala: tira o véu. Nós todos com o rosto descoberto. Aleluia. Refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Você tem que ter a imagem de Deus na sua vida. Você tem que ter o DNA de Deus, o reflexo de Deus. Que você não venha refletir o mundo, mas que você venha refletir Jesus. E eu te convido a ficar em pé. E eu quero convidar as meninas do louvor a subir aqui. Nós vamos cantar de novo aquela canção. Eu quero ser uma mulher transformada. E eu pergunto nessa noite, quem aqui quer ser transformada? Eu não vou convidar ninguém para vir à frente, porque eu preciso, cada um de nós precisamos de transformação. Ninguém aqui é melhor que ninguém, todos nós somos carentes. Nós estamos nesse processo dia após dia, caminhando para que a glória do Senhor venha a ser refletida em nós. E nós vamos adorar a Deus nesse momento. E você com toda alegria adore o Senhor conosco. Vamos lá? E enquanto adore, faça dessa canção uma oração. Faça dessa canção uma oração. Depois de tudo que nós ouvimos nessa noite. De dentro para fora, vamos juntas, peça para o Senhor nessa noite. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor.
nosso processo espiritual. Nos ajuda como filhos e filhas tuas, Senhor, a viver esse processo. Que nós não venhamos desanimar, desfalecer no processo da santidade e da transformação. Nos ajuda, Senhor, porque transformadas, nós queremos transformar outras vidas através do nosso comportamento. Que a tua glória venha a ser cada dia manifestada na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos recebeu como filhos e que nós, ó Pai, possamos de uma maneira, Senhor, temente ao Senhor, ó Pai, buscar em Ti essa transformação diária na nossa vida. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Transformadas, a Thaís está por aqui, o sorteio, amiga. Vamos lá pelo sorteio da Visa, vamos ver quem que vai ser a agraciada. Graça e paz. Eu acho que eu gosto tanto de subir aqui que eu fico só com a parte boa. Vocês já viram? Eu mando vocês cheirarem, eu dou os presentes. Eu sou só uma pessoa legal desse lugar. Amém? Concorda comigo? Oxi, amém, eu sou legal. Irmãs, durante o culto nós vendemos toda a rifa. Amém? Deixa eu contar pra vocês. Quando nós estamos rifando aqui nas transformadas, as irmãs da reunião vão descobrir o motivo porque a gente está pedindo. Em vez de eu te pedir um valor, o seu convite vai ser R$50 para entrar no nosso jantar, no nosso encontro, na nossa festa, na nossa chácara. Nós estamos rifando as coisas já para conseguir o dinheiro do ano inteiro. Amém? Então, quando a gente sortear, as irmãs vendem. Tem uma coisa boa aí que eu descobri, que eu vou pedir autorização. Eu acho que as irmãs vão gostar também, que nós vamos rifar. Tá aí escondidinho aí, guardadinho, nós estamos precisando rifar. Então, quando pedir, irmãos, assim, Thaís está dando 200 números. Vocês vão ter uma surpresa durante o ano, que esse valor vai valer a pena. E querendo ou não, gente, dezembro tá aí de novo, que boa. A chácara foi boa? Não pagar por ela vai ser melhor? Então, vamos vender. Então, lá, já tem autorização. Então, a nossa próxima rifa vai ser uma esteira. Saco. Diz que nós ganhamos. Eu não vou nem perguntar se é da nossa irmã terminando a igreja, né? Quem não sabe, nós temos uma irmã aqui, ó. Uma das irmãs, que eu tenho várias, tá? Mas essa aqui terminou essa oferta. Quem não tem o Instagram dela, faz favor de entrar lá na igreja, a nossa irmã Alessandra. Ela faz coisas maravilhosas. Os meus filhos só vão pra escola com a sacolinha lá. Roupa limpa, roupa suja. Amém? É nomezinho. Esse aqui é o Sidónio, né? Ó, toda irmã que eu vou pedir, ó, o grupo de louvor tá aqui, tira o número pra mim, por favor. Número não, né? O nome. Ó, não peguei. Primeiro aqui, ó, vai ser a irmã Rebeca. Faz favor. Gosto quando o visitante ganha. Pode vir receber. Você está recebendo uma doação que nós ganhamos da nossa linda artesã Alessandra. Vamos lá, vou pegar mais um. Tem mais um aqui. Evelyn Soares Monteiro. Devolve aqui, devolve aqui, devolve aqui. Ó, ele tá devolvendo. Aí depois. Isso, no aplicativo. Ai, Silva. Obrigado! O Kiki Muito aqui obrigado, embaixo Vitor. Eu tá gosto muito top, de você. hein? Continue Daqui eu tô tocando. ouvindo. Pra quem o som não da sabe, IBM. ó, falei que eu gosto das coisas da irmã. Eu tenho acessório de academia, tá? Lá eu levo minha garrafa, meu fone. Vai tomar ponto. Procura ela que ela tem acessórios muito bacanas. Vamos fazer o perfume ou vamos fazer a pizza? Eu não vou falar que sou eu que já saí, né? Olha só a caixa. Dá uma olhada nessa caixa.
positivo, só que tem que estar online. E eu acho que é a Nayane. Opa! Glória a Deus. Olha pra você ver. Pode vir bem cheirosa pro grupo de louvor. Eu não vou falar com o Lucas não, porque se a Nayane orou, a gente já sabe como é, né? Vamos lá, o da pizza já tá? Gente, o da pizza é por número, tá bom? O sorteio vai... Vamos lá, vamos lá. 66. Oxe, irmã Regiane. Da irmã Regiane. Beleza. Todo dia ela vai dar pizza, né? Não, mentira. É da irmã Regiane, amém? E esse foi nosso primeiro sorteio, onde todo o valor vai ser revestido para as transformadas, tá? Irmão, só para vocês entenderem, a igreja ela tem uma secretária para cada missão. Se vocês quiserem saber como ficou cada valor e no que é gasto, é liberado para cada irmã saber, amém? Então, vai dar mesmo? Graça e paz. Amém? Estamos alegres pelo trabalho maravilhoso que tem sido feito mês a mês com as mulheres da transformação. E elas têm sido transformadas cada vez mais. Deus abençoe a vida de todas vocês. Chegaram e você viu aqui, estava com roupa de trabalho. Cheguei aqui bem cedo hoje, trabalhei a tarde toda. E para deixar tudo bem para vocês, hoje é o dia da inauguração desses cobs, são esses que tem essas latinhas do lado aí, para melhorar para a câmera. Tivemos aqui umas falhas técnicas hoje, bem técnicas mesmo. Precisei contactar com o técnico para ele entrar ao vivo. Então na live lá vai ser umas coisas que falhou, sabe? Ruído e tal. Mas o propósito está sendo feito, né? A palavra de Deus está sendo levada. Eu acredito que nos próximos dias vamos corrigir os defeitos da filmagem. Todos os nossos cultos a partir de alguns dias atrás está sendo agora transmitido pelo YouTube. Antes era só pelo Instagram, no celular aqui. E aí a gente está trabalhando para que possa estar no Facebook, Instagram e YouTube. Assim a gente levar a palavra de Deus e tudo isso que é novo vai se encaixando, vai ficando bom. Maravilha? Por isso que a gente pediu para que todas sentassem aqui na frente. Por quê? Porque na foto sai melhor. Foto que eu falo não é que tirou foto. Na filmagem, né? Sai melhor. Então a partir de hoje, amanhã, a gente também vai ficar assistindo. Vou sentando pra frente. Vamos ficando aqui na frente. Deixando os outros bancos vagos para trás. Combinado? Deus abençoe a todas vocês, Juliana, pelo trabalho que ela tem feito, a pregação maravilhosa. Estava aqui depois de um banho, toma um banho que precisa, né? Então, pra quem aguenta. Mas estava ouvindo a pregação, uma bênção, formadas, e a gente possa Moisés, colocou na presença de Deus, deixou Deus usar a vida dele e foi uma bênção. Vamos de pé, vamos orar? Amanhã, 18 horas, vai estar aqui o pregador internacional. Se eu fosse você, não perderia o culto de amanhã. Vai estar pregando aqui o filho da irmã Maria. Alguém conhece ele? Jesus é o filho da irmã Maria. A mãe dele foi Maria. E por que internacional? Porque ele é aquele que está entre todas as nações. Pai Santo e bendito, no nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo precioso de adoração, de louvor, em que as mulheres transformadas estiveram te adorando e aqui glorificaram o teu nome, cantaram canções para a glória do Senhor e ouviram a sua palavra. E neste momento, Pai, nós despedimos cada uma com a tua bênção, Pai, pois benditas elas foram ao virem de suas casas e benditas são ao retornarem para as suas
bênção, teu favor, tua proteção, tua provisão esteja sobre a vida de cada uma. No nome de Jesus oramos e por fé te agradecemos. Amém.